Fala, família vascaína, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos repercutir esse videozinho que eu separei para vocês do canal ESPN. Eu vou deixando os créditos totais do canal, que a gente busca notícias e informações sempre atualizadas do Vascão, pessoal. E o Vascão que se classificou ontem para as quartas de final. E vamos aguardar aí o adversário, né, pessoal? Que agora, depois dos jogos que acontecem hoje e amanhã, vai sortear novamente e veremos aí quem será o adversário do Vasco da Gama nas quartas de final. Vamos acompanhar agora os comentários, mas antes se inscreva no canal, deixe o seu like e, se possível, o seu comentário também. Bora acompanhar esse vídeo, pessoal. Parado. Que moral, hein, Rafa? Mas é muita, nem mereço tanto, Bruno, Mari e amigos. Aliás, há um projeto para o futebol de mesa virar esporte olímpico, mas primeiro tem que ver com a questão da regra, né? São acho, mais de 10 regras diferentes. Obrigado pela deferência, até agora comemorando o título do meu River Futebol Clube de Equipes, domingo lá em Brasília. Mas aqui estou no Sport Center para falar do Vasco nesse momento, meus amigos. E tudo que o Pedro Henrique Torre trouxe na sua reportagem faz todo sentido na questão associada a ambiente, a clima, ao cenário ontem à noite em São Januário, com mais de 17.600 torcedores presentes, acompanhando uma vitória difícil, complexa, que até podemos debater do ponto de vista do jogo em si. Injusta, porque no segundo tempo o Atlético Goianiense merecia pelo menos fazer um gol, e se nós contabilizarmos o que aconteceu lá em Goiânia também, mas o que importa para o Vasco é que ele voltou às quartas de final da Copa do Brasil após 9 anos, ganhou esse prêmio aí de mais de 4,5 milhões de reais, e tem no Piton um jogador que está fazendo toda a diferença. É o lateral da Copa do Brasil, o Lucas Piton. São 3 gols, mais 2 gols de pênalti e uma assistência em 6 jogos diferentes na competição. Mostra o quanto ele tem sido determinante para o Vasco seguir adiante na Copa do Brasil, e agora esperando o sorteio para saber quem será o seu adversário nas quartas de final, ao mesmo tempo que inicia a preparação para o clássico do próximo sábado, às 9h30 da noite, que não será aqui no Maracanã, será lá no estádio Newton Santos, no Engenho de Dentro, 7 estações de trem depois da queda do Maracanã, meus amigos. E na tela, Rafa, a gente tem mais participações em gol do Vasco na temporada. Então, os atletas aqui aparecendo, um top 3. Com o Verratti, obviamente, com 13 participações. Mas olha o Piton, né? Aparecendo com 4 gols e 4 assistências. Autor da vitória, então, que garante a classificação. E a gente fala muito de Piton para Verratti, né? E se a gente considerar ali os gols do Verratti 11 e as 4 assistências, elas estão conectadas, sim, né, Marra? Só que e o lance do gol ontem foi, o Piton estava observando uma jogada com o Verratti. Só que aí teve a defesa e sobrou para ele. Mas eu quero destacar o Paulo Henrique também. Toda hora passando, toda hora chegando. Inclusive, ele poderia ter feito o gol, né? Ele estava lá observando a jogada. O Rafa falou isso, né? O jogo pelos lados do campo. O Vasco tem crescido. Ontem foi um jogo muito, muito difícil. Eu acho que tem um recado aí para o Atlético Goianiense também. É um trabalho novo que está começando agora. Ou de um recorte mais curto para cá, para sair com esse alerta ligado? É difícil estabelecer uma questão, né? Eu acho que tem várias questões e nenhuma delas pode ser suficientemente conclusiva. Talvez seja um somatório delas. O Vasco, quando teve as 4 vitórias consecutivas com o Rafael Paiva, com histórias diferentes em cada uma delas, é bom que se diga, não foi jogando da mesma forma que o Vasco venceu aqueles 4 jogos consecutivos. Se notabilizou pelo agrupamento. Era um time muito mais de futebol solidário, jogadores mais próximos uns dos outros. Era um 4-3-3 basal, que virava um 4-5-1 sem a bola, muito bem feito, com posse de bola mediana, mas com muito foco a partir do momento que recuperava essa posse e espetava nos homens de frente. Depois que o Felipe Coutinho começou a entrar no time, que o Payet voltou, você tem um acréscimo técnico de qualidade no meio-campo, você tem um jogador com uma capacidade individual de fazer a diferença. Felipe Coutinho vai ficar agora um mês sem jogar, o Payet aos poucos está conseguindo ficar mais minutos em campo, ontem ele foi substituído aos 20 do segundo tempo, mas em compensação você perde talvez um pouco mais dessa mobilidade que gera, né, que é um dos aspectos que facilitam a questão do agrupamento a qual eu fiz referência agora há pouco. Então, acho que o Paiva precisa recuperar o modelo, ele precisa encontrar uma forma de, com os jogadores que tem, ter a mesma dinâmica que o Vasco vinha tendo nos jogos que venceu pelo Campeonato Brasileiro. É preocupante, sim. Eu não consigo me fazer render ao resultado, eu não tenho essa característica. Respeito todos os companheiros, enfim, torcedores que têm também essa leitura, ao que vale que se classificou, mas para mim é pobre, é insuficiente, é inconsistente. A gente avalia o jogo em si.
para mim o Vasco se classificou com o adversário jogando mais bola. E o Rafa falou com os jogadores que tem, é isso que também preocupa o vascaíno, porque é evidente que o Vasco sentiu, acho que a sequência de jogos, o Piton mesmo, né, ele precisa sair, ele já não jogou a última partida, aí ele precisa resgatar alguns jogadores que o vascaíno já não tem muito apreço, como o Galdames. Agora, pelo menos não está na Libertadores. Depois do jogo contra o Fluminense, ele vai ter um respiro aí de uma semana, pelo menos, para voltar a jogar. Mas... Ajuda. Mas recuperar a força física, né, assim, a diminuição do espaço que o meio-campo dava antes, né? Principalmente com o Matheus Cocão. E agora, e com o Moura, né? Que também é um jogador que faz bem a caça, já ajudaria. Porque parece que esse vai ser o caminho, né? É o caminho de força no meio-campo, de encurtar o espaço dos adversários e contando muito com o apoio dos laterais. E aí está uma solução que talvez seja, assim, para um jogo ou outro, um problema, né? Porque os adversários eles sabem que tem que vigiar os dois lados do campo. E os dois jogadores não são eternos. Tem cartão, tem essas coisas todas. O Vasco precisa criar outras soluções. Mas me parece que o elenco de hoje, o jeito que está o campeonato, eu tenho medo de falar isso, mas vamos lá. O elenco que tem o Vasco, o jeito que está de jogar e o jeito que está o campeonato, me parece que a luta do Vasco não vai ser a mesma do ano passado, né? Não sei. Eu acho que não. Também tenho medo de falar, mas eu acho que não. Eu Só questão de sentimento isso, né? É feeling, né? Marimar tá com o feeling, isso é um feeling. Eu vou dar uma... não é nada porque, assim, científico. Não. Se eu soubesse... Eu não consigo ter consistência para isso, assim. O jogo de futebol que o Vasco tem, o que o Vasco produz em campo, pode me dar, em alguns momentos, um feeling semelhante ao do Marra, tem momentos que me dão um feeling oposto ao do Marra, mas, assim, não dá para ter realmente nenhuma solidez de projeção, assim, né? O Vasco está na média do futebol brasileiro. Mas o Vasco talvez, não está né, acima e também não está muito abaixo. Mas talvez, né, Rafa, não ter um calendário tão maluco como o de alguns outros. Daqui a um mês Pode ajudar, sim. Talvez tenha a volta do Coutinho, que é um jogador altamente lúcido. Ontem, jogando por mais tempo, teve o Payet. O Vasco tem alguns ingredientes. Então, vamos lá. Coutinho, Payet, os dois laterais. O Verratti. Força de marcação no meio campo. O Verratti. Um goleiro que está muito bem, que de novo ontem fez uma defesa importante. E pelo campeonato. Não está grudado na zona de rebaixamento. Sim. Então, hoje o parecer é esse. É que assim, chega como e aí é o Campeonato Brasileiro, né? E isso é científico, porque é um número e é uma conta simples. O Fluminense estava condenado. O Fluminense já tinha caído. Já tinha caído. O Vasco já tinha se salvado. Se o Fluminense venceu o jogo contra o Vasco no final de semana, o que não é nenhum absurdo, Não. fica um ponto de diferença Isso é uma Que doideira. loucura, né? do Fluminense pro Vasco. Mais, Olha o que é o Campeonato Brasileiro. e mais do que o Fluminense, fala de arrancada de Vitória, arrancada do Grêmio. Você tem Queda do Inter, você queda- fala das duas coisas, né? Hoje, assim, o único que está à parte nessa discussão é o Atlético Goianiense, pode ser que tenha uma recuperação, é difícil, mas o nivelamento do campeonato ele foi muito É a tensão, né? potencializado Isso. por conta disso. Então é difícil mesmo fazer qualquer projeção em relação a isso, embora o Vasco, para mim, dê indícios de que seja um time mais confiável do que na temporada passada. Mas, apesar disso, o contexto não me dá segurança nenhuma do que possa acontecer. Não dá. Existe da onde tirar, né? Como o Mas Marra eu tá acho que falando. aí- Eu concordo muito com o Marra. Aí, quando o Rafa ele fala assim, eu não vou analisar simples e puro o resultado, eu acho que a gente não faz Até isso. porque a característica da competição faz essas loucuras, né? Tem isso. Mas assim, eu entendo quando o Rafa diz assim, a gente não pode se apegar simplesmente a conseguir esse resultado e não avaliar o contexto de como foi. Mas eu acho que as duas coisas, acho que o Rafa vai concordar, elas coexistem. A partir do momento que você tem um caderninho anotando o que aconteceu. É muito bom se classificar, é um grande alívio se classificar, dá para comemorar o resultado. Sabendo que no caderninho do Paiva tem ali, eu ganhei sabendo onde eu ganhei e por que eu não fui melhor. Sim. Ou porque eu não fui mais Atualizar efetivo. sempre esse caderninho. Porque uma coisa é você também ganhar, pra ser ganhar, assim, ganhar né? e sair falando assim de 1-0, 6-0 e isso não ter nenhum embasamento. E você sabe que daqui a 3 rodadas isso some. Mas se você está fazendo anotações, você sabe por que ganha, você sabe por que perde, você está trabalhando em cima disso. Que é o que está acontecendo com o Fluminense, né? É. O Fluminense melhorou. Você Isso. sabe por que ele tá ganhando de 1-0, 1-0, 1-0 e 1-0. E às vezes tem time que está perdendo de 1-0, 1-0, aí empata, não sei, você começa a ver
que o técnico ele não está só também no resultado. Apoiado no resultado ou não, né? Tem interpretado que tem alguma coisa acontecendo, certo, Rafa? Sim, não dá para dissociar. Elas coexistem sim, concordo com você, Mari. É por aí. E acho que, conceitualmente, não tenho razões para duvidar de que seja feito assim. Todos os clubes, vencedores, perdedores, medianos, trabalham mediante a amostragem e a melhoria para o jogo subsequente. O ponto principal, quando o Marra fala sobre o Vasco não ter, entre aspas, uma competição internacional para atrapalhar, é um aspecto a ser considerado no sentido favorável, de um tempo maior de preparação. Ao mesmo tempo que o Vasco não tem a pontuação segura para dar esse refresco ainda. É melhor que o ano passado? Sim, é muito difícil ser pior também. Mas é uma instituição, é um clube que está acostumado já há alguns anos a entrar no Campeonato Brasileiro e ficar sofrendo até o fim para se manter na primeira divisão. Então você tem aí, querendo ou não, embora não sejam os mesmos jogadores, todo um lastro que precisa ser trabalhado emocionalmente, inclusive com o torcedor, né? Ontem o torcedor sai em êxtase de São Januário, mas ele saiu contra o Bragantino bem triste, porque entendeu ali a perda de 2 pontos importantes na matemática para a manutenção na primeira divisão. Não é uma equação simples, não. Não, nem um pouco. Não é. E assim, ainda em cima do Paiva, né? Porque quando ele começa e conquista 4 vitórias, qual que é a exigência da torcida? E que vai ser assim até o final do campeonato. Sim. E não é assim com nenhum time, né? Não é. É aquela mania que a gente tem aqui no Brasil de tratar a exceção como regra. Isso. É muito difícil o cara chegar e ganhar 4 jogos. Sim, tem algo que não... Isso não pode ser a sua última visão. Tem que ter paciência para analisar. Só que depois o time começa a perder fora. Calma. E também a margem do Paiva é menor, né? Exato. Querendo ou não, a paciência, quando tá ganhando, é lindo. Mas 2 derrotas, talvez 3 derrotas, isso Daqui a talvez... pouco Ainda cola mais para um clube que já se acostumou a troca de técnico, como foi o Vasco nesse ano. É como se amanhã o Cruzeiro oscilava e ser essa conversa em cima do Seabra, né? Rafa, até mais, tá? Até já. Boa, a gente fala mais então também de Então é isso, né, torcida? Eu vim trazer para vocês aí mais uma notícia. Titular de Rafael Paiva afirma que o elenco do Vasco está desgastado. Pessoal, o treinador do Vasco aí sabe que reforços podem contornar essa situação. Até mesmo o treinador do Vasco, Rafael Paiva, aí, admite que cansaço e sabe que reforços são primordiais aí para contornar essa realidade. Após a partida, o técnico mostrou alívio com a classificação, mas reconheceu que houve sofrimento até o final da partida. Ele esperava menos dificuldades na segunda etapa, mas atribuiu a oscilação e desempenho irregular aos desgastes físicos. Vale lembrar, o Vasco enfrenta o Fluminense daqui poucos dias, né, pessoal? E as palavras que eu separei de Paiva para vocês. A gente está desgastado, a gente tem tentado mesclar alguns jogadores. No jogo passado do Red Bull Bragantino, essa foi a ideia para a gente tentar ter alguns jogadores mais inteiros. Mesmo assim, a gente carrega uma sequência de jogos pesados. Já temos um jogo contra o Fluminense no final de semana, então a gente sabe que a gente está levando esse resquício do desgaste. Fizemos as trocas quando acho que a gente já estava sofrendo um pouco. A ideia era tentar dar um pouco mais de gás, de tentar controlar mais a bola. A gente não conseguiu ali ficar com a bola, as trocas não surtiram efeito. Acho que o Atlético pressionou muito e a gente ali, e foi um jogo que eles conseguiram chegar muito perto do nosso gol, e a hora que a gente tinha a oportunidade de jogar no contra-ataque, a gente não teve a qualidade necessária ali para fazer o gol. No primeiro tempo, conseguimos ainda jogar com mais inteligência. Já na segunda etapa, jogamos mais pela transpiração do que pela organização. O cansaço dos jogadores acabaram tendo impactos e por isso sofremos com enorme pressão do Atlético Goianiense durante os 45 minutos finais. O Vasco da Gama venceu o Atlético Goianiense nesta terça-feira por 1-0 e avança na Copa do Brasil. O Cruz Maltino não chega nessa fase da competição desde 2015, quando na época enfrentou o São Paulo logo após de eliminar o Flamengo nas oitavas de final, com o histórico gol de cabeça de Rafael Silva. Deste modo, o Vasco não foi nada boa, apesar de começar o primeiro tempo buscando mais a partida, já que jogava dentro dos seus domínios. Depois do gol marcado de Lucas Piton no fim do primeiro tempo,
a equipe parou de jogar. Na segunda etapa, o Atlético Goianiense, lanterna do Brasileirão, comandou as ações e levou muito perigo ao gigante da colina. E para o meio-campista Hugo Moura, essa queda de rendimento tem um motivo que se dá pelo grande cansaço da equipe nos últimos jogos. A maratona de confrontos vem sendo muito grande para o Vasco da Gama e a equipe vem se cansando, diminuindo o desempenho, principalmente na reta final da partida. Hugo Moura desabafou aí na zona mista, desde que o jogo contra o Grêmio, naquele campo horrível, um jogo muito puxado, muita chuva, aquilo dificultou muito a nossa sequência de descanso, nosso trabalho, treino e etc. Mas eu creio que não foi nada da parte técnica, foi mais cansaço que o nosso corpo que deixa que deixa a gente até mole. Não podemos entrar mole, mas tentar descansar, porque sabemos que o calendário brasileiro é desse jeito. Então é tentar descansar amanhã. Tem quarta, quinta, sexta, 3 dias para ir para o clássico contra o Fluminense, que sabemos que é muito difícil, que está aí uma crescente muito boa no Brasileirão, mas vamos para o nosso jogo da vida. Pessoal, o Vasco ainda tem uma grande sequência nos últimos dias. Primeiramente, foram 4 jogos seguidos fora de casa, dentro desses 2 contra o Dragão, um contra o Galo e o outro contra o Grêmio. Posteriormente, essa sequência, finalmente o Vasco voltou a jogar dentro dos seus domínios. Entretanto, 3 dias depois de um jogo puxado, como foi contra o Bragantino, outra decisão contra o Atlético Goianiense era exigida. Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário. Se ainda não deixou seu like durante o vídeo, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, pessoal, que se inscreva no canal, dá essa moralzinha pra gente se inscrever no canal, acione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontece aí com o Vascão. Fique com Deus, tenha uma excelente quinta-feira e até a próxima notícia.